Estamos animados, aleluia. Temos um mover do Espírito doce e especial. E se nós pudermos abrir o nosso coração, não tenhamos dúvidas que Ele quer falar connosco, amém? Ele já falou connosco e Ele deseja continuar a falar connosco. Hein? Antes de mais, agradecer ao vosso pastor, aos vossos pastores, a oportunidade de estar convosco. É uma alegria estar entre vós. Dar um abraço ao pastor Zé Carlos, aleluia. Quando eu for grande, quer ser jovem como ele, hein? Amém. Dizer que a minha esposa não pode estar convosco. Imagino que alguns tenham orado por ela. Ela foi sujeita a uma intervenção cirúrgica delicada, mas as coisas estão a avançar. Hein? Estão a avançar. Mas trago as minhas duas amigas, a Débora e a Lídia, que elas tomam bem conta de mim. Elas só vieram porque eu disse que as levava a almoçar fora. Mas enfim, mas vieram. Muito bem, falar sobre missão, aleluia. Missão é uma paixão. E missão deve ser a nossa paixão. A missão deve ser a nossa paixão. Eu fui missionário 14 anos, porque nunca me vi como imigrante, não faz sentido, mas vi-me como missionário. Viajámos muito pelaquela Europa fora, para muitos sítios, nesta visão, nesta paixão, que uma alma tem um valor inigualável, uma alma tem um valor especial. E é bom nós fazermos missão. E é bom fazermos missão de forma planeada, sonhada. Mas quando não fazemos de forma planeada e sonhada, Deus muda o caminho, Deus muda a forma, porque a missão é a nossa paixão e é o coração de Deus, é o coração do Evangelho. E é isso que eu quero partilhar hoje convosco, um texto bíblico muito interessante para mim, lá em Atos no capítulo 8, porque falar de missão, temos que ir ao livro de Atos. O pastor Helder dizia que estava a ler um livro meu, Cheios do Espírito Santo, que é uma viagem pelo livro de Atos dos Apóstolos, e acho que eu não podia pregar hoje sobre missão se não fosse no livro de Atos dos Apóstolos. E percebermos que só podemos fazer missão convenientemente pela dinâmica e pelo poder do Espírito. Não vale a pena nós tentarmos fazer missão ou qualquer outra coisa se não for na dinâmica, na autoridade, na unção, no poder do Espírito Santo de Deus. E aquilo que como igreja nós precisamos hoje mais do que nunca, é que o Senhor nos revista do seu poder, nos revista da sua autoridade, nos visite com o seu Espírito. Porque quando o Espírito nos visita, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. E se o Espírito nos visitar esta noite, este fim de tarde, não tenha dúvidas que tudo vai mudar. Seja onde for, aquilo que nós precisamos é da ação do Espírito Santo. E eu gosto deste texto, porque este texto mostra-nos que as dificuldades vão chegar, as provas vão chegar. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as dificuldades não são um dilema, porque nós podemos converter as dificuldades em oportunidades. Amém? Guarde bem esta ideia na sua mente. Converter as dificuldades em oportunidades. Nós temos vivido 2 anos de dificuldades. Mas estas dificuldades não podem ser um dilema em si mesmo. São uma oportunidade de Deus. São uma oportunidade de Deus para que nós percebamos a nossa fragilidade, nós percebamos que temos que chegar às pessoas, nós possamos abrir-nos para o mundo. Se há coisa que esta pandemia fez, foi possibilitar-nos uma abertura para o mundo. Temos chegado a pessoas de formas diferentes, mas temos chegado. E essa palavra, quando é semeada, ela nunca volta para ele vazia, nunca! Podemos não ver, podemos não alcançar. Essa também não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é semear e regar. É semear e regar. E semearmos e regarmos na dinâmica do Espírito, no tempo apropriado, Ele não deixará de trazer o crescimento. Amém? Então vamos ler este texto em Atos 8. Vamos fazer uma leitura um bocadinho longa, mas acho que é toda ela pertinente. E diz assim: e também Saulo consentiu na morte de Estevão, como os irmãos sabem. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém.
E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, excepto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte fazendo o quê? Anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus, e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele por quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. E tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e veja bem, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e oramos agora a ti no nome de Jesus, para que a tua palavra, Senhor, possa encontrar no nosso coração um terreno fértil, onde ela possa produzir fruto, onde ela possa produzir transformação, onde ela possa produzir mudança. Senhor, oramos para que removas de nós a incredulidade, a dúvida, qualquer pensamento que perturba a nossa mente, e oramos, Senhor, para que tragas fé agora à nossa mente, ao nosso coração, Senhor, para que nós possamos receber, aceitar e pôr em prática a tua palavra. Fala connosco no nome de Jesus. Amém. Quando estamos cheios do Espírito Santo, obrigado, filha, ainda não comecei a pregar e já estou com sede, aleluia. Quando estamos cheios do Espírito Santo, podemos converter as dificuldades em oportunidades. Quando estamos cheios do Espírito Santo, podemos converter as dificuldades em oportunidades. Quero partilhar convosco 5 coisas interessantes deste texto. 5. A primeira delas é óbvia. É que se levantou uma grande perseguição. Uma grande perseguição levantou-se. A Bíblia diz que Saulo e a multidão dos judeus tinham acabado de apedrejar Estevão até à morte. E a partir daí levantou-se uma perseguição tremenda, uma perseguição terrível. O texto diz uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras. E eu quero partilhar convosco isto, porque às vezes
Nós choramos muito, queixamos muito, que estamos a passar por muitas dificuldades, por muitas lutas, por muitas provas. Há aqueles crentes a quem a gente pergunta, então irmão, então irmã, como é que vai isto? Como é que vai a vida? E a resposta deles é, ai, se o pastor soubesse, dói-me a perna, dói-me a cabeça, dói-me a coluna, dói-me isto, o marido é isto. Coitados dos maridos, aleluia. Os filhos fazem isto, o vizinho faz isto, até o cão da vizinha, é terrível. Vivemos a queixar-nos. Mas vejam que temos aqui um grupo de cristãos que acabaram de perder tudo. Acabaram de perder tudo. A riqueza naquele tempo era a casa, o terreno que podiam ter ou alguns animais. E de repente, é levantada uma grande perseguição, um momento de profunda perseguição, de luta, e eles perderam tudo. Naquele tempo não havia conta bancária, não havia cartão de crédito. Agora nós podemos ir pelo mundo e mesmo não levando o dinheiro connosco, está no banco, nós usamos. Naquele tempo não. Eles de repente perderam tudo. E perderam tudo porquê? Por causa da sua fé em Jesus. Não perderam tudo por serem criminosos, não perderam tudo por serem malandros, não perderam tudo por terem feito alguma falcatrua, não perderam tudo porque estavam a fugir à justiça, não. Perderam tudo de um momento para o outro por causa da sua fé em Jesus. Como é que nós reagiríamos se de repente perdêssemos tudo? Eu imagino, íamos logo orar, íamos dizer, Senhor, eu sou tão fiel a Ti, eu ia sempre ao culto, eu orava sempre, eu até dava os meus dízimos e ofertas, eu até jejuava, e agora aconteceu-me isto, Tu esqueceste de mim, Tu abandonaste. Não é assim que nós fazemos muitas vezes. Não respondam, porque eu não quero que ninguém minta. Aleluia, glória a Deus. Mas vejam, uma grande perseguição se levantou. Mas estes homens e mulheres eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa visão é diferente. A nossa sensibilidade é diferente. A maneira como vemos as coisas muda, é transformada. Vejam, o vosso versículo bíblico é como ouvirão se não há quem pregue. É interessante que estes homens e mulheres que estavam em Jerusalém nunca pensaram em pregar aos samaritanos, nunca. Os samaritanos não mereciam o Evangelho. E os gentios então, nem vale a pena falar. Mas às vezes no meio da perseguição, a perseguição pode se transformar numa grande oportunidade de Deus. Talvez tenha havido muita gente que nos rodeiam, que nunca quiseram ouvir falar do Evangelho. Talvez algum familiar, algum amigo, algum vizinho a quem vocês falaram e eles nunca estiveram disponíveis. Mas veja que no meio da crise, no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio da luta, o Espírito pode se mover de maneira sobrenatural. Não vamos ver as dificuldades como um problema nelas mesmas. Vamos ver como oportunidades de Deus, como oportunidades sobrenaturais de Deus, para que o Senhor possa agir entre nós. A Bíblia diz que Saulo assolava a igreja e veja, entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres, fechava-os na prisão. Quando nós lemos o testemunho de Paulo diante do rei Agripa, ele vai dizer, eu pactuei com a morte de muitos, não foi só Estevão. Eu pactuei com a morte de muitos, eu prendi a muitos, eu maltratei a muitos. E aqueles crentes de repente ficaram sem nada. Mas vamos ver qual é a reação deles. Qual é a atitude deles? É que uma grande perseguição pode resultar num grande avivamento. Eu prefiro que o avivamento venha sem perseguição. Aleluia, glória a Deus. Não, vocês querem mesmo a perseguição. Ela vai. Não, o que eu estou a dizer é que no meio das dificuldades, Deus pode transformá-las em oportunidades extraordinárias. Vejam que estes crentes, em vez de irem embora lamuriando-se, chorando uns com os outros, falando uns com os outros e dizendo, olha o que é que Deus nos fez, vejam lá como é que Deus nos abandonou, ou dizendo o que é que a gente vai comer amanhã porque não temos o que comer, onde é que nós vamos dormir amanhã porque não temos casa onde dormir, para onde é que nós vamos fugindo pela vida, o que é que vai ser da nossa vida, o que é que vamos dar de comer aos bebês, às crianças, aos meninos, o que é que nós vamos fazer? Em vez de se irem lamuriando e chorando diante de Deus, a Bíblia diz que aqueles que eram dispersos iam por toda a parte fazendo o quê? Anunciando a palavra de Deus. É isto que nos tem faltado. Fazer missão é anunciar a palavra de Deus.
Fazer missão é anunciar o Evangelho. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Irmãos, e o Evangelho não se anuncia com lamúria. O Evangelho não se anuncia com tristeza. Não, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho enche-nos de alegria, de gozo, de satisfação. A vida pode estar difícil, a prova pode ser grande, a dificuldade pode ser grande, mas nós anunciamos o Evangelho. Quando o irmão vai encher o depósito e o combustível já está quase a 2 euros, alegre-se no Senhor. A dificuldade está aí, mas Deus converterá as dificuldades em oportunidades. Porquê é que nós nos focamos tanto nas dificuldades? E esquecemos no Deus que está acima disso. No Deus que está acima disso. O pastor desafia-nos, vamos fazer mais missão, vamos chegar mais longe. E a gente diz, pastor, nem há para pagar as nossas contas, quanto mais para fazer missão. Não pensa assim. Não pensa assim. Isso é a mensagem do diabo, que não está interessado que mais homens e mulheres cheguem ao conhecimento do Evangelho. As dificuldades não são um problema em si mesmo. Quando estamos cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, as dificuldades são oportunidades sobrenaturais para nós chegarmos mais longe. E diz que todos aqueles que acabaram de perder tudo, imagine-se, de repente você perdeu tudo. Não tem casa, não tem dinheiro, não tem animais, não tem nada, não tem ouro, não tem nada, perdeu tudo. E o que é que eles faziam? Em todas as aldeias que eles chegavam, eles anunciavam o Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. E diz que Filipe desceu até Samaria, lá para o meio dos samaritanos, aqueles que não eram dignos de ser chamados judeus e com quem os judeus não queriam nada. Com quem os judeus não queriam nada. Mesmo os judeus que acabaram de se converter. Mesmo os apóstolos que pelo menos tinham visto Jesus a pregar à mulher de Samaria e que aquela cidade se tinha convertido, mesmo esses achavam que não deviam sair de Jerusalém, que deviam ficar fechados em Jerusalém. Queridos irmãos, aquilo que nós temos vivido nestes 2 anos, em que nos fecharam, é uma oportunidade de Deus para perceber que nós não temos que ficar fechados, temos que nos abrir para o mundo, temos que levar a mensagem do Evangelho ao mundo. Há lugares onde nós pensamos que não podemos chegar ou não queremos chegar. Até há sítios que nós não queremos chegar, que achamos que aquelas pessoas não merecem, ou são menores, ou que nunca vão abrir o coração. Ouça, Deus está a mexer connosco para convertermos as dificuldades em oportunidades sobrenaturais de Deus, para chegar aonde nunca chegamos, para tocar vidas que nós nunca pensámos tocar, porque é isso que Deus deseja fazer, é isso que Deus deseja fazer. E o que é que Filipe faz quando chega a Samaria? Não foi à procura do emprego, não foi à procura de casa, não. O que é que o texto diz? Lhes pregava a Cristo. Lhes pregava a Cristo. Nós vivemos um tempo em que pregamos muito o homem, sobre as necessidades do homem, sobre o bem-estar do homem, sobre nos sentirmos bem, satisfeitos. Queremos ser cheios do Espírito Santo para ter uns arrepios na espinha e dar uns pulos e uns saltos. Ouçam, o poder de Deus, o poder sobrenatural de Deus não vem sobre nós por nossa causa. O foco não somos nós. O foco não somos nós. Nós temos que anunciar a Cristo. Ele é que é o Senhor da igreja. O foco da nossa mensagem é Cristo. Cristo crucificado. Paulo dizia, não me propus saber entre vós nada a não ser Cristo e este crucificado. Porque esse é o poder de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que percebe que o único que é importante é Ele, o foco é Ele, o culto é para Ele, Mas pastor, não nos podemos sentir bem na presença dEle? Claro, não podemos sentir o poder de Deus? Podemos. Ele não faz milagres, faz. E eu creio que enquanto estamos a pregar a palavra nesta manhã, esta tarde, Ele pode curar o teu corpo, Ele pode curar a tua alma, Ele pode mudar a tua família, Ele pode. Mas o culto não é para nós, o culto é para Ele. E o que é que fazia Filipe? Pregava a Cristo. Fazer missão é isso. Fazer missão é isso. Claro que nós podemos pregar a Cristo e usar todos os instrumentos que estiverem à nossa disposição. Certo. Mas se tirarmos Cristo da mensagem, ficamos sem mensagem.
podemos fazer obra social, podemos dar de comer aos pobres, claro, podemos cuidar das viúvas, dos órfãos, amém. Mas se lhe tirar Cristo, ficou sem mensagem. Ficou sem mensagem. E diz que Filipe chegou a Samaria e pregava-lhes a Cristo. E a Bíblia diz que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Mas veja o que é que o texto diz a seguir. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Aleluia! Uma igreja cheia do Espírito Santo não fala só. Amém? Uma igreja cheia do Espírito Santo não fala só. Os apóstolos oraram: Senhor, dá-nos a ousadia, a autoridade para pregar a Tua palavra, enquanto Tu confirmas a mesma, com sinais, com prodígios, com maravilhas. E diz que a multidão estava atônita, olhava para Filipe, ouvia o Evangelho, ele pregava o Evangelho, ele pregava o poder de Deus que é Cristo. E diz que enquanto ele pregava, o Senhor curava, o Senhor libertava, o Senhor transformava vidas e corações. Queridos amigos, vamos pregar a Cristo e não vamos ter medo de orar e orar para que Ele liberte os oprimidos, Ele cure os doentes, Ele faça sinais, prodígios e maravilhas, porque uma igreja cheia do Espírito é uma igreja onde o Espírito tem liberdade para se manifestar. Eu não sei como é que chegaste aqui nesta tarde, mas eu sei que a Bíblia diz, palavras de Jesus, se nós pudermos crer, tudo é possível ao quê? Ao crer. E a multidão estava olhando. E a Bíblia diz, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Uau! Uau! Fantástico! Não é fantástico? Os irmãos dizem que sim, é fantástico. É fantástico, mas não é para nós. É o que alguns estão a pensar. É fantástico, mas não é para nós. Claro que é para nós. Claro que é para nós. Se os espíritos não se estão a manifestar é porque nós não temos estado cheios do poder de Deus. Alguns dizem, agora não, o diabo já trabalha de maneira diferente. Na Europa não há processos. Os processos é só na América do Sul, aqui não. O problema é que nós não estamos cheios do Espírito. E nós não podemos fazer missão se não estivermos revestidos da autoridade e poder do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do poder do Espírito Santo. Sabem, o sofrimento momentâneo de alguns pode resultar na alegria de uma cidade inteira. Eu aprecio isto. É a coisa que eu mais gosto neste texto bíblico. A Bíblia diz, e havia grande alegria naquela. Imaginem que Filipe e os outros tinham chegado a Samaria a lamuriarem-se. Já viram? Viemos lá de Jerusalém e por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus, expulsaram-nos. Não temos o que comer, o que beber. Coitadinhos de nós. Imaginam como é que aquela cidade ia ficar? Vocês estão cá ainda? Claro que há momento de nós partilharmos a nossa alma e orarmos uns pelos outros. Mas a nossa mensagem tem que ser sobre o poder de Deus, o poder da cruz, a autoridade da cruz. Um homem destroçado como Filipe, que não sabia o que é que ia comer nesse dia, tinha uma mensagem. Tinha a mensagem do Evangelho, tinha a mensagem do Cristo morto, mas ressurreto, que estava nele. Tinha uma mensagem de um homem que tinha sido cheio do poder do Espírito e não havia dificuldade, não havia problema que fosse deter o avanço da obra de Deus. Então, se nós fecharmos as portas, Deus de alguma maneira há de abri-las. Se nós fecharmos as portas, Deus de alguma maneira há de abri-las. As oportunidades estão aí. Hoje podemos chegar com o Evangelho a tantos sítios e de maneira tão rápida e tão fácil. Deixem-me partilhar 2 testemunhos convosco que aconteceram comigo. Há uns tempos estava com o meu sogro lá no Porto, no centro comercial onde eu nunca tinha entrado, e estou com ele a ver umas montras e um segurança está à porta de uma loja e chama-me: "Oh, Pastor Samuel, eu nem venho ao Porto. Onde é que você me conhece? Onde é que você me viu?" "Eu sou seu amigo no Facebook." "Olha, não sei, tenho lá tantos que eu não conheço. Mas eu conheço, eu sei quem você..." Imagino que eu estava lá a portar-me mal, mas ainda bem que ia com o meu sogro, glória a Deus, aleluia. Eu acompanho sempre, eu ouço as suas mensagens, eu partilho-as. Estava a pregar na Argentina, não é aqui ao lado, na Argentina. E chegou alguém que me disse: "Olha,
Eu sou militar e estou na Patagónia. Alguém sabe onde é que é a Patagónia? Vão ver ao dicionário, aquilo é no fim do mundo. É no fim do mundo, na Patagónia. Eu disse, olha, eu acompanho sempre. Em momentos de dor e de angústia, as suas mensagens tocaram no meu coração. Quando chegou o primeiro confinamento, nós continuámos a fazer cultos como vocês, da maneira como podíamos. E abrimos o Facebook, o YouTube, etc. E eu tinha gente a acompanhar os cultos que eu já não os via na casa de oração há meses. Mas no meio da dificuldade, as dificuldades são oportunidades sobrenaturais de Deus. Não perca as oportunidades. Não se queixe das dificuldades. Confie em Deus. Olhe para Deus. Descanse em Deus. Porque Ele converte as dificuldades em oportunidades. A tristeza ou o sofrimento momentâneo de uns foi a alegria de uma cidade inteira. Amém? Terceira ideia. Deixem-me avançar, que eu quando começo a pregar, aleluia, glória a Deus. O que vale é que eu não venho cá muitas vezes, não é? Por isso posso pregar à vontade. Mas a terceira ideia. Uma grande perseguição alcança os mais improváveis. Uma grande perseguição alcançou os mais improváveis. Até aqueles que nós consideramos os piores servos do diabo. Amém? No meio de uma perseguição terrível. Porque Filipe não se calou, mas pregou a Cristo. Estamos a falar de Filipe, mas ele não foi o único. Porque lemos lá em cima que os dispersos iam por toda a parte e pregavam o Evangelho. Não era o Filipe porque era evangelista ou era diácono, não. Todos eles, porque eram cheios do Espírito, por toda a parte onde eles iam, pregavam o Evangelho. E lá em Samaria, havia um homem chamado Simão, que a Bíblia diz que exercia naquela cidade, naquela terra, a arte mágica, e tinha iludido, tinha confundido toda a gente, todos iam atrás dele, por causa da magia, porque ele usava o poder do diabo, a autoridade do diabo. Não se espante com isso, O diabo ainda hoje usa o seu poder, a sua autoridade, ainda faz milagres, Não se espante com isso. Já víamos isso lá no Egito Antigo, em que os magos quiseram enfrentar Moisés. E o Moisés até podiam enfrentar, mas o Deus de Moisés, isso era outra história. E diz que este homem que viu coisas e fez coisas incríveis, estava atônito com aquilo que encontrava. Irmão, aquele seu vizinho ou aquele seu amigo que você acha que nunca se converterá, ou aquele por quem você está a orar há tanto tempo, mas já não acredita, ou aquele que você vê na rua diz este nunca, porque este é um servo do diabo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, as dificuldades tornam-se em oportunidades. Lá em Valpasso, as dificuldades podem se tornar em oportunidades. O que nós precisamos é ser uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito. Não é um pastor cheio do Espírito. Isso ajuda. Mas o que nós precisamos é ser uma igreja cheia do Espírito. Porque nós começamos a ver como o Espírito vê. O nosso coração começa a sentir como o Espírito sente. Os nossos olhos abrem-se e nós vemos o mundo de maneira diferente. O importante deixa de ser o curso, a casa, o carro ou a conta bancária. Porque os nossos tesouros deixam de estar na terra e passam a estar no reino dos céus. Os tesouros já não eram importantes para esta igreja, porque diz que eles vendiam tudo, colocavam aos pés dos apóstolos para cuidar das viúvas, dos órfãos, etc. Por isso é quando a perseguição veio, isto não foi um dilema para eles. Dilema é se eles não tivessem o Evangelho. E diz que até o Simão creu. Eu sei, alguns dizem, bem, ele creu, mas não creu bem. Não, eu não acredito nisso. A Bíblia diz que ele creu e foi batizado. Filipe era um homem do Espírito. Filipe era um homem cheio do poder de Deus. Se ele tivesse dúvidas que a fé de Simão era honesta, não estou a dizer que ele era perfeito, porque senão nenhum de nós era batizado. Não, sou só eu. Vocês já são todos arcanjos. Aleluia, glória a Deus, amém.
Pastor, quando eu for perfeito, você... Tinha alguém que me dizia, quando eu for perfeito, você é batizado. E eu respondi, olha lá no céu, acho que não há piscinas para a gente fazer batismos. Quando eu for perfeito, vou ser batizado com o Espírito Santo. Oh, irmão, o batismo do Espírito não é para os perfeitos, é para aqueles que desejam ser aperfeiçoados. E Simão creu. E Filipe batizou. Creu por quê? Porque Filipe converteu uma dificuldade em... Nunca mais esquecem disto, está bem? As dificuldades, nós podemos convertê-las, nós, cheios do Espírito, pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito. Diz que Simão creu. Mas há aqui uma última nota que eu vou ligar, estas duas últimas notas que quero deixar convosco. É que um avivamento só está completo quando os outros também são cheios do Espírito Santo. Mas o avivamento é uma marca de Deus em nós, pelo enchimento do poder de Deus. Pelo enchimento do poder de Deus. E veja, o enchimento do poder de Deus acontece quando nós nos deixamos de preocupar connosco e começamos a preocupar-nos com Ele. Porque a Bíblia diz que ser cheio do Espírito Santo é para dar testemunho de Jesus. Certo? Não é para ser milionário, não é para ter sucesso no trabalho ou na escola. Ele abençoa. Aleluia! Ele abençoa, mas não é para isso. É para isso. Não é para a gente se sentir bem, não é para falar em línguas estranhas. Não, isso é evidência, isso é o sinal. O propósito não é esse. O propósito é sermos testemunhas dele. E nós precisamos de uma igreja cheia do Espírito, porque nós precisamos cumprir a missão que Ele nos deu. Qual é a missão? Ir por todo o mundo e pregar o? Como ouvirão se não há quem? Como é que nós vamos pregar se não estivermos cheios do Espírito? É que se não estivermos cheios do Espírito, vamos ser papagaios. Que repetem umas coisas, mas não sabem muito bem o que é que estão a dizer. Nós precisamos estar debaixo da unção do poder de Deus. Então é interessante. Lembram-se dos apóstolos? Lembram-se? Eles deviam ser aqueles que deviam ter uma visão maior, ou não? Às vezes os pastores também falham. Eles só viram Jerusalém. E como é que não haviam de ver? Converteram-se 3.000, depois converteram-se 5.000, depois não sei quantos é que se converteram. Tinham tanta coisa para fazer. Mas o mundo estava lá. E Jesus não estava preocupado só com Jerusalém. Por isso é que a missão de pregar o Evangelho é uma missão que é estendida a todos nós. Se vocês ficarem à espera que sejam os vossos pastores a pregar o Evangelho, a igreja não vai longe. Não vai. É por isso que todos nós precisamos ser cheios do Espírito. Às vezes nós chegamos a sítios que não chegaríamos de outra maneira, mas chegamos porque algum irmão cheio do Espírito começou a dar testemunho, começou a pregar, começou a partilhar, foi viver num sítio que ele até nem queria, mas Deus levou-o lá porque havia um propósito. E depois o pastor pode ir ajudar, pode ir orientar, pode ir ensinar, pode ir partilhar, mas nós temos que ir. Então diz que os apóstolos, eu acho interessante, acho muito interessante. Os apóstolos, a notícia chegou aos apóstolos, chegou a Jerusalém, e ouça, não deve ter chegado de uma maneira muito salutar. Não deve. Essa é a minha convicção, mas não deve. Não deve. Deve ter chegado a Jerusalém qualquer coisa como isto. Olha, aqueles crentes que foram perseguidos, saíram daqui, e vejam lá a coisa horrível que eles estão a fazer. Estão a pregar aos samaritanos. E pior que isso, já os batizaram nas águas. Pastor, não é isso que eu leio. Leia melhor. Lembram-se o que é que fizeram com Pedro quando ele pregou aos gentios? E era Pedro. Não era o coitadinho do diácono do Filipe, era Pedro, o apóstolo. Quando ele chegou a Jerusalém, o que é que lhe fizeram? Fizeram-lhe uma espera e perguntou: Pedro, estás desviado? Ouvimos dizer que tu entraste na casa de gentios. Pior, entraste na casa deles e comeste com eles. Pior, pregaste-lhes o Evangelho e batizaste-os. Quem é que os apóstolos mandaram a Samaria? Digam lá. Pedro e? Olha, os dois chefes. Não foi? Os mais importantes da nossa visão, não é? Da nossa compreensão, os líderes, as colunas da igreja. Eu imagino, eles reuniram-se, os apóstolos, temos que lá ir ver o que é que está a acontecer em Samaria. Vamos lá ver o que é que se está a passar lá. O que é que Filipe anda por lá fazer? Quem é que nós vamos mandar?
Pedro, João, vocês cheguem-se à frente. Vocês cheguem-se à frente. Mas Pedro e João também eram homens cheios do Espírito Santo. Amém. Eram homens. Ainda não percebiam tudo. Ainda não viam tudo. Ainda não compreendiam tudo. Pedro teve que ter uma visão do céu 3 vezes. Não bastou uma, não bastou 2, teve que ser 3. E mesmo assim não estava convencido. Eles não sabiam tudo. Irmão, não seja orgulhoso ao ponto de pensar que já sabe tudo. Que não erra, que não falha. Cuidado. 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 O apóstolo Pedro, que andou com Jesus 3 anos, cheio do Espírito, pregador extraordinário, ainda não sabia tudo. Diz que depois Paulo ainda lhe teve que lhe dizer nos olhos: olha que tu andas a caminhar muito bem. Nós não sabemos tudo. Devemos é ajudar-nos uns aos outros como homens e mulheres cheios do Espírito. Para crescermos juntos. Para crescermos juntos. Bem, estou a divagar um bocadinho. Vamos ao texto. E diz que os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra, enviaram para lá Pedro e João. E o que é que eles foram lá fazer? Eu gosto tanto disto. Diz que quando Pedro e João lá chegaram, não foram fazer uma análise se a pregação de Filipe tinha sido boa ou não. Não foram, não. Eles chegaram lá e olharam. Uau! Coisa extraordinária, que igreja incrível, esta gente está a louvar a Deus, está a adorar a Deus, foram batizados, glória a Deus, mas falta-vos uma coisa. Falta-vos uma coisa. Falta-vos uma coisa. Não penso que o Filipe se esqueceu daquilo que faltava, não. Filipe fez aquilo que tinha para fazer no tempo que ele teve, na oportunidade que ele teve. Deus depois levou para outra missão. Mas nós construímos uns sobre aquilo que os outros construíram e fizeram. Por isso é que Paulo diz que Paulo e Apolo não são nada, são simples servos. Um rega, outro semeia. Mas quem dá o crescimento é? Chegar lá, falta-vos uma coisa. Esta igreja é uma igreja abençoada, mas falta-vos uma coisa. Vocês também precisam ser cheios do Espírito Santo. Ele não disse, bem, vocês têm que ser batizados outra vez. Não disseram, bem, os samaritanos não merecem ir para o céu. Não, que às vezes nós pensamos assim. Vamos a investir lá naquela gente lá em Valpasso, que a gente nem sabe onde é, que são duros de coração, nem sei se eles querem ir para o céu. Irmãos, uma alma que se converta lá em Valpasso, o galardão dessa alma não é só dos pastores que lá estão, é vosso. É vosso. Quando lá chegarmos ao reino dos céus, nós vamos ser surpreendidos. Vamos ser surpreendidos. Porque quando nós investimos na obra missionária, com certeza que há uns que vão à frente, porque não podemos ir todos. Mas aquele que orou, aquele que contribuiu, aquele que participou, o galardão daquele também é vosso. Porque se o copo d'água que nós damos tem galardão, quanto mais o apoio espiritual, de oração, de busca, é nosso. Não o fazemos pelo galardão, mas fazemos porque temos uma visão espiritual do reino dos céus. Sabe, eu fui 14 anos pastor em Paris. Nesses 14 anos, não tenho dificuldades em dizer isto, o crescimento na sede foi muito pouco. Muito pouco. Mas o crescimento nas missões foi incrível. Houve uma delas que passou de 7, 8 pessoas para 80. Isso é o crescimento da obra de Deus. Um trabalho que nós apoiávamos, e agora já estou a apoiar outra vez, lá nas montanhas do Equador, passou de 0 para 100. Isso é reino dos céus. Isso é reino de Deus. Isso é crescimento de igreja. Às vezes onde nós estamos o terreno ainda está duro, só estamos a regar e a semear e Deus não está a dar o crescimento. Ok, isso é com Ele, não é comigo. É com Ele, não é comigo. O pastor não está a fazer bem o trabalho. Não, isso é com Ele. Nós só semeamos e regamos. Nós semeamos e regamos. Nós semeamos e regamos. Ele dá o crescimento. Eu sei, os irmãos gostam de ver as fotografias lá na Guiné, e a obra a crescer. Uau, fantástico! Irmãos, aquele galardão também é vosso. Porque nós estamos a enviar aqueles que vão pregar. Talvez não estejamos a ver o crescimento aqui, mas não se preocupe. Eu não conheço nenhuma igreja que tenha investido na obra missionária, que Deus tenha deixado de abençoar e cuidar dela. Não conheço nenhuma. Nenhuma. Que tenha investido os seus recursos, o seu esforço, a sua dedicação na obra missionária
e Deus não tenha cuidado deles. Não conheço. Deus continuará a suprir as nossas necessidades. Quando chegámos a Paris, tínhamos um saldo negativo crónico de há muitos anos. E eu desafiei os irmãos, a gente vai fazer uma coisa. Chamaram-me louco, acho eu. Não, eles não disseram porque eram simpáticos, eram crentes. Mas devem ter pensado. A gente tinha um saldo negativo crónico de mais de 20 mil euros, 25 mil euros. Há 15 ou 16 anos atrás era dinheiro. Eu disse, a gente vai abrir mais um campo missionário. Pastor, e quanto é que a gente vai investir? 25 mil euros. Então, o saldo negativo vai passar de 25 para 50. Não. Vamos ter paixão, vamos ter visão. Pela graça de Deus, nesse ano, pagámos o saldo negativo e ainda sobrou qualquer coisa. Como ouvirão se não há quem pregue? Quando nós investimos no reino dos céus, na obra de Deus, Ele não deixará de cuidar de nós. Não deixará de cuidar de nós. Então eles foram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, impuseram-lhes as mãos e eles receberam. Aleluia! Irmãos, as coisas do reino dos céus não são complicadas, são simples. As coisas do reino dos céus não são complicadas, são simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Os apóstolos não fizeram nenhum culto especial, nenhuma noite especial. Não estou contra. Não entendam. Não fizeram. Não fizeram o que é que eles fizeram. Certamente lhes explicaram aquilo que aconteceu em Jerusalém. Promessa de Jesus. Foram às Escrituras e disseram, Ele prometeu, vocês precisam disto. O que é que nós vamos fazer? Vamos orar. Aleluia! E o método de Deus não muda. Ele continua a agir pela oração, pela oração, pela oração. Última nota, acho que já preguei demais. Quero dizer-vos uma última coisa. Que para mim é importante partilhar convosco e comigo, tenho que me lembrar disto muitas vezes. É que o avivamento do Espírito não pode ser comprado. Não pode ser importado. Não pode. Não pode. Às vezes nós ouvimos, bem, agora lá naquele sítio Deus está a fazer maravilhas, fazemos uma excursão até lá para ver lá o método, o estilo e queremos imitar isso e fazer. Não esqueça. Esqueça! O avivamento do Espírito não pode ser importado. O mover do Espírito não pode ser comprado. O batismo com o Espírito Santo não se compra. Os milagres não se compram. A salvação não se compra. É resultado da graça de Deus. Resultado da graça de Deus. Porque o texto diz que Simão, vendo e ouvindo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, o que é que ele fez? Fez aquilo que ele estava habituado. Quando ele andava em Samaria, do que é que ele vivia? Queres um milagrezinho? Paga que eu dou. Ele viu os apóstolos chegar, oraram e puseram as mãos no milagre. Ele viu, aleluia, também quero. Também quero. Irmãos, e nós às vezes fazemos a mesma coisa. Pastor, não diga isso, eu já sou crente há muitos anos, nunca fiz isso. Não. Estamos a passar por uma luta e uma prova e dizer, vamos fazer em uma semana de jejum e oração que a coisa vai se resolver. Irmãos, Deus não está à venda. Pastor, não, Deus não está à venda. Deus não está à venda. Ele não se compra com jejum, com oração, com sacrifícios. Eu não estou a dizer que nós não devemos orar e jejuar. Entendam bem. Devemos orar e buscar a Deus. Mas não é para o convencer de alguma coisa. Porque tudo o que Ele faz sobre nós é pela graça, pela bondade, pela misericórdia. Às vezes nós lemos aquele texto do Evangelho de Marcos em que Jesus disse, olha, não expulsaram o demónio porque há demónios só com jejum e oração. Já leram? E nós pensamos, bem, fomos orar por alguém e o demónio não saiu, o que é que a gente vai fazer agora? Não, o irmão devia ter jejuado e orado era antes. Porque Jesus não precisou de ir orar e jejuar, ou precisou? Já tinha feito isso? Nós precisamos de estar cheios do poder de Deus. Cheios da autoridade de Deus. Revestidos do poder de Deus. Revestidos da unção de Deus. E lembre-se, irmãos, Deus é imaginativo e poderoso o suficiente para fazer connosco alguma coisa nova, especial e diferente. Não contrário às Escrituras, porque Ele nunca contradiz as Escrituras, mas Ele pode fazer aqui em Trajosso, em Oeiras, em Cascais, em Valpassos, como Ele entender. Como Ele entender, da forma que Ele entender, como Ele desejar, porque Ele vai trabalhar conosco. Deixem-me contar mais duas histórias e calmo. Pode ser, pastor?
Até vou fechar aqui a coisa e tal. Sabem, olha, duas experiências missionárias. Porque é disso que nós estamos a falar. Duas experiências missionárias. A experiência missionária que mais me marcou na minha vida foi numa viagem à Guiné-Bissau. Temos aí algum guineense? Não? No interior da Guiné-Bissau, em Chinchambot. Eu sei que vocês, nem sei se se diz bem assim, mas enfim, vão lá ao mapa à procura, que é onde encontrar. Chinchambot. Digam lá comigo. Já sabem falar crioulo e não sabiam, é? Glória a Deus, aleluia. E lá fomos nós, no meio do nada, numa aldeia muçulmana, uma aldeia missionária. Estava lá um pastor, um missionário, e ele disse-nos assim, a gente ia se dirigir para o culto, e eu disse, olha, vocês vão para o culto, quero-vos dizer duas coisas, duas ou três. Primeiro, não há eletricidade. Bem, isso a gente já sabia que não havia eletricidade em lado nenhum. Então vamos fazer o culto às escuras. Não há nada, escuras. Às escuras, nós nem temos dinheiro para pôr uns painéis solares, não, é às escuras. Glória a Deus, a luz que tínhamos era dos iPhones, dos iPads, dos telemóveis que os europeus levavam. Claro, claro. Mas ele disse uma segunda coisa muito interessante. Olha, e na casa de oração nós entramos descalços. Descalços? Descalços? Mas o que é isto? Não sou muçulmano nem japonês. Japonês é que andam descalços em casa, né? Descalços. Onde a gente chega, a gente respeita, descalço. E depois pergunta, então, mas descalço? Muito simples. Eu já estava aqui nesta aldeia a pregar o Evangelho aos muçulmanos, a falar com eles e tal. Convidava-os para eles, até me recebiam bem em casa, ouviam, mas nunca iam à casa de oração. E um dia eu perdi a vergonha e disse, mas porquê é que vocês não vêm, pastor? Por dois motivos. Nós fomos criados numa cultura que nunca entraremos num lugar santo, sagrado, calçados. Nunca. Nunca. Para nós, a sua igreja é o local onde Deus se move, onde Deus vai. E nós não podemos desrespeitar a Deus dessa maneira. Eu disse, não, esse problema está resolvido. A partir de hoje, vamos todos descalços para o culto. Qual é o segundo problema? Vocês tocam a música muito alta, aquilo é muito barulho, e a gente na nossa cultura, na nossa sensibilidade, não pode ser assim. Eu disse, não há problema nenhum. A partir de agora é só um tamborzinho e a gente só canta músicas tranquilas. E ali estavam uma dúzia de muçulmanos. Uma dúzia de muçulmanos. Ex-muçulmanos. Convertidos ao Evangelho, a louvarem e a celebrarem a Deus. Porquê? Porque aquele homem estava cheio do Espírito Santo. E era sensível à voz do Espírito. Se eu vos dissesse agora para deixarem os sapatos lá fora, não. Vocês disseram que era louco. E tem razão. Porque para nós isso não faz sentido. Mas ali fazia. E outra coisa que me perturbou profundamente, quando fui pregar ao Equador a primeira vez, perturbou-me mesmo. Eu comecei a pregar e eles começaram a aplaudir. E eu dizia uma frase e eles aplaudiam. Eu dizia, mas que é isto? Mas que é isto? Eu não sou nenhum artista de cinema, né? O que é isto? E eu pregava e eles aplaudiam. Eu disse, mas que é isto? No fim eu perguntei à missionária, mas que é isto? Isto é... Pastor, isto é assim, na nossa cultura, quando concordamos com alguma coisa, nós não dizemos amém, aleluia, glória a Deus. Isso eles não sabem dizer nem fazer. Mas eles... Já imaginaram se eu quisesse importar aquilo lá do Equador, aqui para Trajos? Não faz sentido. O avivamento não se importa. Porque Deus trabalha em cada cultura, em cada povo, da maneira que Ele entende, da maneira que Ele deseja. Por isso, irmão, não queira trazer o que os outros têm. Não pense nisso. Não pense nisso. Orem a Deus para que Deus nos encha do seu Espírito e para que Ele trabalhe em nós como Ele entende, como Ele deseja, da maneira que Ele entende, da maneira que a voz do Espírito chegue ao nosso coração e que as nossas dificuldades se convertam em oportunidades sobrenaturais de Deus. Podemos orar, pastor? Vamos ficar em pé. E querido irmão e irmã, enquanto estamos a orar, Deus pode curar o seu corpo. Obrigado pelo vosso amém. Mas Ele pode. Enquanto estamos a orar, Ele pode curar a sua alma. Pode curar as suas emoções, a sua dor, o seu sofrimento. Enquanto estamos a orar, Ele pode mudar o seu casamento. Pode mudar os seus filhos. Pode salvar, pode libertar, pode transformar. Ele pode. Ele pode. E Ele pode encher-te do seu Espírito Santo. Ele pode. Vamos abrir o nosso coração. Mas particularmente para que Ele nos dê uma visão clara.
que a missão da igreja é fazer missão. Amém. Nós só estamos aqui por causa disso. Porque de resto no céu é tudo melhor. No céu é tudo melhor. O louvor é melhor, a música é melhor, os cantores são melhores, é tudo melhor. O céu é tudo melhor. Mas nós estamos aqui porque Ele fundou a igreja para que nós possamos anunciar a Cristo. E anunciá-lo em todos os lugares, em todas as terras, em todas as partes, a todas as pessoas. E nós só poderemos fazer isso convenientemente se estivermos cheios do Espírito Santo. Então, o meu desafio para vocês, durante estas semanas, estes meses, os próximos anos, é que busquemos a cada dia sermos homens e mulheres mais cheios do Espírito Santo. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos por Jesus Cristo que enviaste ao mundo para nos salvar, para nos libertar, Senhor. Vieste ao nosso encontro, não fomos nós que fomos ao Teu encontro, foste Tu que vieste ao nosso encontro, Senhor. E nesta tarde estivemos juntos no Teu nome para celebrar a Ti, para adorar a Ti, para cultuar a Ti, Senhor. E percebemos pela Tua palavra, Senhor, que a missão é a Tua paixão. A missão é aquilo que move o Teu coração. E deve ser aquilo que move a igreja. Mas compreendemos, Senhor, que a missão só pode acontecer quando nós formos uma igreja cheia do Teu Espírito. Senhor, isso começa em mim, começa em nós, começa em cada um de nós. Por isso eu oro a Ti no nome de Jesus, para que enchas a Tua igreja neste lugar. Enchas cada irmão, cada irmã do poder, da autoridade, da unção, do Espírito Santo de Deus. Eu oro agora no nome de Jesus, Senhor, para que confirmes a Tua palavra entre nós, com sinais, prodígios, maravilhas. Cura aqueles que estão doentes, restaura aqueles que estão abatidos, traz consolo aos desesperados. Senhor, muda as emoções daqueles que estão angustiados. Senhor, começa uma obra nova, Senhor. Renova a nossa força, a nossa capacidade, o nosso ânimo, a nossa coragem. Senhor, e dá visão e recursos à Tua igreja. Dá recursos, Senhor. E nós oramos, Senhor, para que cada dia acrescentes à Tua igreja aqueles que se hão de salvar. Ajuda-nos a semear com sabedoria. Ajuda-nos a regar com sabedoria. E ajuda-nos a esperar em Ti, Senhor. Porque sabemos que Tu darás o crescimento, Senhor. Visita a Tua igreja, visita a Tua igreja e aviva a Tua obra pelo poder do Espírito Santo. Aviva, Senhor, começa alguma coisa nova, alguma coisa especial, alguma coisa diferente na Tua igreja neste local. Começa agora, Senhor, começa na nossa vida, vai enchendo a cada um agora do Teu Espírito Santo. Distribui agora dons e talentos à Tua igreja. Oramos para que os dons do Teu Espírito estejam ativos em cada culto, em cada reunião. Oramos para que os oprimidos sejam libertos, os enfermos sejam curados e que a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja, seja a cada dia preparada para se encontrar contigo. Desperta e aviva a Tua obra. Que no meio das dificuldades, Senhor, nós possamos compreender as oportunidades que Tu nos estás a dar. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém, amém.